Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontra descanso. Direi ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente em ti confiarei. Pois tu nos livras do laço do caçador e da praga destruidora. Cobres-nos com tuas penas, e debaixo das tuas asas encontramos abrigo. A tua verdade é escudo e proteção. Não temeremos o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Com os nossos olhos veremos a retribuição dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o nosso refúgio. Fizemos do Altíssimo a nossa morada. Nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Aos teus anjos darás ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Nas mãos nos sustentarão, para que não tropecemos em pedra. Poremos os pés sobre leões e serpentes. Pisaremos o leãozinho e a víbora. Porque te amamos, tu nos livrarás. Colocar-nos-ás em lugar alto, porque conhecemos o teu nome. Invocaremos e tu nos responderás. Na angústia estarás conosco. Livrar-nos-ás e nos honrarás. Satisfar-nos-ás com longos dias e nos mostrarás a tua salvação. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Cristo atravesse a sua manhã como brisa suave que acalma o coração. Se você ainda não tem o hábito de começar o dia em oração, hoje é um convite amoroso. Entre no esconderijo do Altíssimo e deixe a presença de Deus reordenar seus pensamentos. Respire fundo, entregue os pesos que vieram da noite e permita que a palavra modele o seu olhar. O Salmo 91 não é um amuleto. É um pacto de confiança. É a lembrança de que Deus é abrigo real para gente de carne e osso, no trânsito, no trabalho, no lar, nos corredores de hospital e nas salas de aula. Agora, no primeiro clarão do dia, abrimos a alma e dizemos: Senhor, toma a direção. Pai amado, nesta manhã eu volto o rosto para ti e coloco diante do teu trono tudo o que sou e tudo o que me aguarda. Consagro-te a minha mente para que pensamentos ansiosos não ditem o ritmo do dia. Coloco nas tuas mãos a minha agenda, os compromissos marcados e aqueles imprevistos que costumam nos pegar de surpresa. Se alguma notícia chegar tentando roubar a paz, que a tua voz seja mais alta. Se algum medo tentar se impor, que a tua luz o dissolva como neblina ao nascer do sol. Eu escolho habitar em ti, não apenas fazer uma visita apressada. Escolho traduzir cada tarefa em oração e cada silêncio em confiança. Senhor, cobre a minha casa com teu cuidado. Passa pela porta de entrada e de saída. Guarda as chaves, o portão, os acessos, os dispositivos, as senhas e as conversas. Que este lar seja endereço de paz e não de pressa, de abraço e não de acusações, de descanso e não de inquietação. Se houver lembranças pesadas ocupando cômodos invisíveis, troca-as por memórias de gratidão. Se palavras duras foram ditas, abre espaço para pedidos de perdão sem orgulho e reconciliação sem reservas. Que cada objeto conte histórias de cuidado, que cada canto seja altar de louvor e que as tuas asas cubram nossos dias e nossas noites. Olha para a família, Deus de bondade. Fortalece alianças, sara feridas, remove espinhos de ressentimento. Ensina-nos a escutar antes de responder, a escolher palavras que levantam e a calar quando o silêncio cura mais do que o discurso. Onde a rotina esfriou o afeto, reacende o amor com gestos simples. Onde a insegurança gerou ciúmes, planta confiança nova. Onde faltou tempo, dá-nos prioridade. Faz do nosso lar um lugar onde crianças aprendam a fé pelo exemplo, jovens encontrem referência segura e os idosos percebam honra e carinho. Cuida dos filhos, Senhor. Protege na ida e na volta, no estudo e no lazer, nas mensagens e nas amizades. Que não se deixem moldar pelo que brilha por fora, mas sejam guiados pela tua verdade por dentro.
Dá-lhes discernimento para dizer não ao que confunde, foco para aproveitar oportunidades e coragem para viver a integridade quando ninguém observa. Se algum deles luta com ansiedade, que a tua paz guarde a mente. Se outro carrega comparações, lembra-o de que identidade se recebe do teu coração e não de curtidas. E que cada pai e mãe receba paciência renovada para orientar com firmeza e ternura. Estende tua mão sobre quem trabalha desde cedo. Dá-nos excelência sem esgotamento, responsabilidade sem dureza, criatividade sem vaidade. Abre portas adequadas para os que buscam recolocação, conecta currículos a pessoas certas, inspira respostas na hora da entrevista. Para os autônomos, envia clientes justos. Para empreendedores, dá estratégias éticas. Para professores, paciência e brilho. Para profissionais da saúde, mãos firmes e compaixão. Para quem cuida de casa, dignidade no serviço invisível. Que o fruto do nosso esforço venha com paz e não com tormento, e que a provisão seja canal de generosidade. Toca na área financeira, Pai. Onde há dívidas, abre caminhos de negociação e disciplina. Onde há escassez, faz brotar oportunidade. Onde há desorganização, traz ordem. Onde há medo de faltar, planta confiança na tua fidelidade. Ensina-nos a valorizar, poupar, investir com sobriedade e repartir com alegria. Guarda-nos de decisões impulsivas e de promessas fáceis que viram armadilha. Lembra-nos de que o pão na mesa é milagre cotidiano e que gratidão é chave que abre horizontes. Abençoa a saúde, Senhor. Visita ossos, músculos, nervos, circulação, respiração, metabolismo, hormônios. Onde houver inflamação, que a tua mão acalme. Onde houver dor crônica, dá alívio hoje. Onde houver diagnóstico difícil, entrega sabedoria aos profissionais e esperança ao coração. Restaura o sono de quem tem acordado na madrugada com preocupações, regula os ciclos, ajusta os ritmos e, para além do corpo, alcança o campo da alma. Ansiedade, tristeza, culpas antigas, pensamentos repetitivos que já não servem. Seca lágrimas silenciosas, mostra saídas onde a mente só enxerga paredes, lembra promessas que fortalecem por dentro. Se no passado abrimos portas que deveriam estar fechadas, traz a luz com suavidade. Objetos, hábitos, palavras ou práticas que alimentam sombra, aponta e dá coragem para remover. O que chamamos de só costume pode ser brecha. Fecha-as com a tua verdade. Que o ambiente da casa seja saturado de tua presença. Músicas que edifiquem, conversas que consolem, leituras que inspirem. Onde houve pesadelos, converte o quarto em refúgio de descanso. Onde houve opressão, estabelece liberdade. Declaramos que este lar pertence a Jesus e sob esse senhorio nenhuma treva encontra morada. Senhor, guia os nossos passos no trânsito, nas calçadas, nos aplicativos, nas filas, nos elevadores. Livra de distrações ao volante, de fechadas impacientes, de estresse sem motivo. Dá-nos gentileza no pedágio, paciência no semáforo, prudência na ultrapassagem. Protege os que usam transporte público, portas, plataformas, trajetos, encontros. E na condução dos cliques diários, guarda-nos de golpes, links maliciosos, decisões precipitadas. Que a tua mão pese leve sobre cada caminho, visível e invisível. No convívio com outros, abre nossos olhos para oportunidades de servir. Uma palavra de encorajamento no ponto de ônibus, um sorriso que desarma tensões no caixa, uma mensagem que lembra a alguém que ele não foi esquecido. Faz de nós gente que carrega paz para dentro de ambientes pesados. Onde o clima está tenso, usa-nos para rebaixar a temperatura. Onde há fofoca, dá-nos a coragem de não alimentar. Onde alguém foi injustiçado, dá-nos postura de equidade. Ensina-nos a vencer o mal com o bem e a responder insulto com mansidão. Fala conosco pelas Escrituras, Senhor. Que um versículo acenda a luz certa na hora exata. Que no momento da dúvida, a tua palavra seja lâmpada real
para o próximo passo e não apenas uma frase bonita. Que tenhamos sede de te ouvir antes de pedir que nos ouçam. E quando a tua voz nos conduzir por caminhos estreitos, segura a nossa mão para não desistirmos no meio da subida. Queremos obedecer não por medo, mas por amor. Se alguém que ora agora carrega uma batalha escondida, vício, compulsão, hábitos que ferem, envia socorro do alto e caminhos práticos na terra. Traz confessores seguros, profissionais competentes, irmãos que caminham junto, que a vergonha não vença, que a teimosia não cegue, que a culpa não paralise. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, no lugar exato da nossa insuficiência, mostra a tua graça que sustenta passo a passo. Senhor, toca no tempo, dá-nos a ciência de que horas existem para nos servir, não para nos escravizar. Ensina a priorizar o essencial, a dizer sim com qualidade e não com paz. Livra-nos de empilhar tarefas para fugir de nós mesmos. Coloca intervalos que respirem a tua presença. Um copo d'água conscientemente tomado, um olhar para o céu entre uma atividade e outra, um agradecimento sussurrado antes do próximo e-mail. Pequenos ritos que mantêm o coração quente e a mente lúcida. Abençoa os sonhos que carregamos. Alguns nasceram de ti e foram colocados em gavetas por medo ou cansaço. Sopra sobre eles e mostra o primeiro passo possível hoje. Se precisamos estudar, abre foco. Se precisamos organizar, dá método. Se precisamos tentar de novo, oferece coragem. Se precisamos desistir de algo para honrar o melhor, dá-nos discernimento. Não queremos colecionar arrependimentos, mas sim testemunhos. Por favor, Senhor, cobre os líderes que nos influenciam. Pastores, professores, gestores, autoridades, dá-lhes responsabilidade, integridade, compaixão e clareza. Livra-os da tentação de manipular, da sedução da vaidade, do peso do perfeccionismo. E torna-nos intercessores em vez de juízes apressados. Que a nossa crítica seja rara e nossa oração seja constante. Agora, no silêncio entre uma frase e outra, recebemos a tua paz. Não uma sensação superficial que depende do humor do dia, mas a paz que excede entendimento, guarda a mente e abraça a alma. Ela não muda as circunstâncias em um estalar de dedos, mas muda a postura com que enfrentamos cada uma delas. Por isso declaramos: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não viveremos à mercê de alertas, nem seremos governados por e se. Caminharemos sob tuas asas, atentos à tua voz. Se o sol de hoje trouxer desafios, que tragam também a lembrança de que não estaremos sós. Se o calendário apresentar apertos, que neles encontremos espaços de graça. Se decisões exigirem coragem, que o teu espírito sussurre: eu estou contigo. E quando a noite chegar, que possamos olhar para trás e reconhecer sinais do teu cuidado escondidos em detalhes. Uma porta que se fechou para nos proteger. Uma mensagem que chegou na hora certa, um livramento que só tu viste. Obrigado, Pai, pelo amanhecer que nos encontra em oração. Obrigado porque a tua fidelidade não depende da intensidade do nosso sentimento, mas da firmeza do teu caráter. Seguimos o dia abrigados no teu amor, vestidos de confiança, com a verdade como escudo e o nome de Jesus nos lábios. Que a tua paz recebida agora permaneça como um rio que não seca, conduzindo cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, damos continuidade a este amanhecer com o coração disposto a aprender teu caminho. Queremos que a tua presença não seja apenas lembrança devocional, mas atmosfera que molda escolhas reais. Se por dentro ainda ecoa o barulho da noite, aquieta agora os corredores da mente. Alinha o nosso querer ao teu querer, acende o senso de propósito e renova a coragem de obedecer. Desfaz pressas que confundem, reordena prioridades, substitui impulsos reativos por respostas cheias de mansidão. Se a ansiedade nos empurra, que a tua paz nos conduza. Se o medo tenta narrar o dia,
que a tua verdade assuma a direção. Apresentamos as conversas inevitáveis, aquelas em que a palavra precisa ser firme, sem ferir, e a escuta precisa ser atenta, sem concordar com o que é errado. Dá-nos linguagem limpa, tom sereno, postura que reflete o Evangelho. Tira a necessidade de provar superioridade e implanta a humildade que aprende até com quem discorda. Quando estivermos diante de críticas, ajuda-nos a peneirar o que é ouro de crescimento do que é areia de agressão gratuita. Livra-nos de respostas apressadas que criam incêndios e inspira-nos a apagar faíscas com uma frase mansa, um pedido de perdão, um silêncio que honra. Ensina-nos a vencer disputas escondidas no orgulho com o gesto simples de dar um passo atrás e guardar o nosso coração. Entregamos também o território do pensamento, esse campo onde se plantam medos, memórias, fantasias e convicções. Ajuda-nos a treinar a mente para reconhecer de onde vêm as setas. Se da tua palavra, acolheremos. Se da sombra, rejeitaremos. Quando surgirem lembranças que pesam, reinterpreta-as sob a luz da graça. Quando emergirem antecipações negativas, devolve-nos ao chão firme do presente. Dá-nos habilidade para conversar com a própria alma, como Davi. Por que estás abatida? Espera em Deus. Que os diálogos internos se tornem oração e os monólogos ansiosos encontrem interlocutor no teu espírito. E nos momentos em que nos percebermos em espiral, dá-nos o bom reflexo de parar, respirar e pronunciar teu nome com fé. Cuidamos agora das portas sensíveis da casa. Telas, feeds, mensagens, notificações que disputam atenção. Concede discernimento para filtrar o que entra e coragem para desligar o que contamina. Onde o hábito de rolar a tela substituiu o hábito de contemplar, devolve-nos o gosto por olhar o céu, ouvir um pássaro, perceber o rosto de quem amamos. Protege-nos da comparação que rouba a alegria, do consumo que promete conforto e deixa vazio, da distração que sequestra horas e fragiliza vínculos. Ensina-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como tirana. Se algum conteúdo abriu fresta para a angústia, fecha-a com tua paz. Se algum vínculo virtual adoçou o que deve ser amargo, expõe e encerra com dignidade. Intercedemos pelos que dividem conosco a rotina e pelos que cruzarão o nosso caminho hoje. Lembramos do colega que sofre calado, da vizinha que envelheceu de repente, do amigo que ri alto para disfarçar, do parente que se esconde atrás de respostas curtas. Pede-nos que sejamos presença segura, não curiosidade invasiva, que sejamos mãos que ajudam, não dedos que apontam. Se pudermos aliviar uma carga, dá-nos intuição e disponibilidade. Abre espaço em nossa agenda para a compaixão não programada, um transporte oferecido, um almoço repartido, um ouvido atento no corredor. Que a empatia não seja discurso, mas gesto cotidiano que tu contas como adoração. Visitamos, em oração, os ambientes de trabalho. Onde o clima está ácido, tempera-o com gentileza. Onde a meta virou ídolo, devolve humanidade. Onde há injustiça estrutural, concede estratégia sábia para mudança gradual e firme. Dá aos líderes coragem para decisões que protejam pessoas antes de números e aos liderados responsabilidade que honra a confiança. Afasta intrigas de corredor, quebra pactos de silêncio que protegem práticas erradas, suscita vozes que denunciem com maturidade. E quando for nossa vez de assumir erro, ajuda-nos a não terceirizar culpas. Que a verdade seja caminho de cura e não de vergonha permanente. Colocamos diante de ti chamados e ministérios. Protege-nos do ativismo travestido de zelo. Livra-nos da vaidade coberta por vocabulário santo. Ensina-nos a servir com pés lavados, mãos abertas e coração ensinável. Se o aplauso visitar, que ele encontre portas fechadas para o orgulho. Se a crítica chegar, que ela seja filtro de crescimento.
Traz unidade, onde opiniões se dividem por preferências e não por princípios. Lembra-nos de que no centro não há personagem, há uma cruz. E quando o cansaço da obra se confundir com o cansaço de Deus, dá-nos descanso e reposiciona a nossa identidade. Antes de servos, filhos, antes de tarefas, comunhão. Pedimos cobertura sobre quem acordou com dor física. Tu conheces a topografia de cada corpo e o mapa invisível de cada sintoma. Toca nas regiões sensíveis, dissolve tensões, regula processos. Para os que aguardam consulta, abre agenda. Para os que precisam de um exame, facilita caminho. Para os que enfrentam tratamento longo, dá perseverança. Para os que cuidam de doentes, renova a paciência. Se existirem diagnósticos incertos, abre luz e precisão. Se houver prognósticos sombrios, injeta esperança e companhia. E enquanto a cura vem, por milagre imediato ou por processo, sustenta com paz que não vacila e com alegria que resiste. Voltamo-nos para as finanças com simplicidade e verdade. Onde houve decisões precipitadas, ensinamentos severos, enganos bem maquiados, revela e corrige, cria condições para renegociar prazos, reorganizar contas, reeducar hábitos. Livra-nos de comparar bastidores com vitrines, de comprometer amanhã por prazeres de agora, de dizer eu mereço, quando na verdade precisamos de eu espero. Faz-nos bons mordomos. Que nossa generosidade seja constante, não episódica. Que nosso planejamento seja prudente, não medroso. Que nossas escolhas tenham peso de eternidade no uso dos recursos que nos confiaste. Apresentamos com reverência as crianças e adolescentes do nosso convívio. Protege-os de conteúdos que corroem a confiança, de companhias que normalizam o que fere, de narrativas que desfiguram identidade. Dá-lhes mentores bons, professores vocacionados, amigos leais, referências que apontem para o alto. Se algum se sente deslocado, cerca com pertencimento. Se outro se vê sobrecarregado, reduz expectativas. Se há quem viva pressões silenciosas, abre canais de conversa segura. E a nós, adultos, dá-nos coerência visível para que a fé não seja apenas um discurso de domingo, mas um caminho de segunda a sábado. Lembramos dos que choram lutos recentes e daqueles cujo luto virou estação demorada. Senta ao lado, Senhor, como quem não tem pressa. Deixa que o pranto diga o que a boca não sabe. Permite que a lembrança vire oração. Recolhe cada suspiro como semente. Protege o enlutado da impaciência dos outros, dos conselhos fáceis, das cobranças por sorrisos que ainda não cabem. Mostra no tempo certo pequenas flores nas margens da dor, uma memória doce, uma visita inesperada, um texto que consola, uma noite de sono inteiro. Tu és Deus do ainda aqui, ainda perto, ainda fiel. Intercedemos pelos que sofrem perseguição ou injustiça visível e pelos que carregam injustiças discretas, encobertas por formalidades. Tu vês o que se organiza nos bastidores. Tu conheces atas e decisões, mensagens e conluios. Abre caminho para a verdade, levanta defensores, dá coragem aos tímidos, dá prudência aos ousados. E, ao mesmo tempo, guarda-nos de nos tornarmos aquilo que combatemos. Que a sede de justiça não se converta em amargura e que a firmeza não perca a ternura. Ensina-nos o ritmo do reino, firme sem violência, manso sem passividade, esperançoso sem ingenuidade. Cobrimos com oração as viagens e deslocamentos deste dia. Que a manutenção dos veículos esteja em dia, que o motorista não seja vencido pela distração, que cada trajeto seja protegido de imprevistos graves. Aos que dependem de aplicativos e motos, dá prudência redobrada. Aos pedestres, atenção, aos ciclistas, visibilidade, aos que pegam estrada, condições favoráveis, aos que atravessam bairros complexos, escoltas de anjos que não se veem, mas agem. E quando as rotas mudarem de repente, que a paz não se perca junto com o caminho. Falamos agora de hábitos, pequenos tijolos que constroem muralhas sólidas. Ajuda-nos a praticar fidelidade no simples,
arrumar a cama com gratidão, agradecer pelo alimento, marcar no calendário o tempo de descanso, ligar para quem faz falta, preparar a roupa na noite anterior para acordar menos atarantados. E, sobretudo, marca em nossa agenda encontros contigo, breves e profundos ao longo do dia, para que a nossa alma não se desidrate. Dá-nos disciplina sem rigidez, constância sem culpa, fluxo saudável entre esforço e graça. Se há alianças que precisam ser encerradas, conduze-nos com dignidade. Rompe pactos secretos que geram prisão, promessas que negociam integridade por pertencimento, favores que cobram a alma em prestações. Dá-nos coragem para dizer basta sem rancor e caminhar leve depois de um não necessário. Abre portas novas com gente de paz e fecha as antigas sem escândalo. Onde for preciso pedir ajuda, traz pessoas maduras. Onde for preciso oferecer perdão, amolece o coração. Onde for preciso aceitar limites, dá-nos sabedoria. Trazemos à mesa os sonhos estacionados. Alguns envelheceram na prateleira por falta de tempo, outros por excesso de medo, outros porque tentamos na hora errada. Sopra vida nova. Mostra se devemos recomeçar, reinventar ou enterrar em paz. Se o caminho é estudar, aproxima bons materiais e foco. Se o caminho é parceria, apresenta nomes e alinhamento. Se o caminho é tentar outra vez, cura o trauma do fracasso. Tu és Senhor de começos discretos e colheitas surpreendentes. Ensina-nos a semear hoje o que podemos, sem desprezar o tamanho pequeno da semente. Intercedemos por casamentos e alianças afetivas, onde o diálogo se tornou campo minado, pacífica, onde a rotina sufocou a gentileza, ressuscita, onde o passado não resolvido sabotou o presente, traz luz, terapia, perdão e compromisso. Livra-nos de idealizações que esmagam, de comparações que ferem, de orgulhos que congelam. Ensina-nos o cuidado cotidiano, perguntar como foi o dia, oferecer água, ouvir de verdade, encostar a cabeça no ombro, orar juntos antes de dormir. E quando for necessário discordar, que seja com respeito e objetivo comum, nunca para vencer o outro, mas para vencer o problema. Apresentamos aos teus olhos os que lutam em silêncio com a saúde mental. Acalma tempestades internas. Dá nomes aos monstros para que percam força, traz profissionais competentes, comunidades acolhedoras e caminhos de tratamento consistentes. Ensina-nos a não espiritualizar o que precisa de remédio, nem medicar o que precisa de oração. Dá-nos inteireza. Retira o estigma, amplia a compaixão, sustenta quem cuida de quem sofre. Que ninguém se sinta menos amado por estar frágil. Que todos percebam tua ternura no vale. Cerca, Senhor, nossos compromissos com a verdade. Que o sim seja sim e o não seja não. Quando precisarmos admitir eu não sei, que não temamos parecer pequenos. Quando precisarmos dizer eu errei, que não demoremos a reparar. Tua luz não humilha, realinha. Que a honestidade se torne hábito que simplifica, economiza energia e fortalece vínculos. E que, ao final do dia, possamos descansar sem ficar editando histórias na cabeça, porque vivemos com transparência. Guardamos os sentidos e também os sonhos de quem dirige a casa. As mães que equilibram lista do mercado, lição de casa e reuniões, dá descanso que cabe no meio do dia e alegria que aparece no meio do caos. Aos pais que correm de planilhas para consertar torneiras, devolve o riso fácil e o abraço demorado. Aos avós que carregam memórias e saudades, dá doçura na fala e utilidade nas mãos. Aos solteiros que assumem tudo sozinhos, envia rede de apoio e lembranças de que não caminham sem companhia do céu. Que a casa seja laboratório de graça. Erramos e perdoamos, caímos e levantamos, cansamos e nos reabastecemos. Consagramos ainda os minutos que virão antes do meio-dia.
Que o telefone toque com boas notícias, que a mensagem atrasada finalmente chegue, que a decisão esperada ganhe sinal verde ou vermelho com clareza. Se houver surpresas, que sejam pedagógicas e não destrutivas. Se houver esperas, que sejam férteis e não ansiosas. Em cada intervalo, lembra-nos de uma pequena gratidão. O pão, a conversa, a luz, o cheiro do café, um texto que edifica. E se o pranto vier sem aviso, que ele seja bem-vindo como lavoura regada. Depois dele, envia brisa. Reafirmamos a proteção sobre as fronteiras desta casa. Cancelamos em teu nome toda tentativa de invasão, física, digital, emocional ou espiritual. Que nenhum golpe prospere, nenhuma mentira se estabeleça, nenhuma influência disfarçada de cuidado encontre pouso. Rodeia-nos com anjos em todos os caminhos, aqueles que carregam nas mãos para que o tropeço não vire queda. E quando o tropeço acontecer, porque ainda somos humanos, que a queda não vire história. Levanta-nos rápido, cura-nos sem alarde, ensina-nos e reposiciona. Agradecemos por sinais discretos do teu cuidado que já apareceram hoje. O alarme que tocou na hora certa, a água que saiu da torneira, a energia que não faltou, a roupa que vestimos, o teto que nos cobre, a mensagem de alguém que se lembrou da gente. A gratidão amplia a alma e diminui a ansiedade. Não queremos ser analfabetos dos teus detalhes. Dá-nos memória boa para colecionar testemunhos, escrever no coração aquilo que tu fazes e contar à próxima geração o que vimos com os nossos próprios olhos. E enquanto o dia avança, mantemos viva a confissão que sustenta os passos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, nossa habitação segura, nossa paz que não depende do clima. Debaixo das tuas asas, recomeçamos quantas vezes forem precisas. Que hoje seja escrito com letras de confiança, linhas de generosidade e margens de descanso. Guarda a casa, o caminho, a mente e os afetos. E que, ao atravessar as horas, sejamos sinal de que a paz divina não é teoria, é presença que se derrama e permanece. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, seguimos diante de ti, enquanto a luz do dia se espraia pela cidade e pelas janelas da nossa casa. Queremos atravessar estas horas com a serenidade que nasce do teu coração e não da ausência de problemas. Aquieta as marés internas, regula o pulso das emoções, afina o nosso ouvido para perceber quando estás a nos conduzir por caminhos discretos. Se algum susto aparecer no meio da manhã, que não se torne dono do nosso roteiro. Se notícias cruéis tentarem nos arrancar do chão, que a tua mão nos mantenha firmes. A paz que recebemos ao amanhecer não é lembrança antiga, é rio que continua correndo, mesmo quando as pedras surgem. O teu cuidado nos coloca em pé sem alarde. Por isso, consagramos os encontros marcados e os que acontecerão por acaso. Que as reuniões tragam objetividade e respeito, que as ligações sejam pontes e não muros, que os e-mails carreguem clareza e não agressividade velada. Onde houver confusão, empresta-nos uma frase que organiza. Onde houver tensão, uma respiração longa que zera o ambiente. Livra-nos de perseguir a última palavra. Dá-nos o gosto pela palavra certa. Ensina-nos a ceder sem perder a dignidade, a discordar sem ferir, a confrontar sem humilhar. Faz-nos lembrar na hora da conversa difícil que somos embaixadores da tua reconciliação. Guardamos também o campo invisível das intenções. Fere o orgulho quando ele se disfarça de zelo. Mostra quando procuramos aprovação e não verdade. Se buscarmos vitrine, fecha a cortina. Se preferirmos palco ao altar, esvazia a plateia e chama-nos para o secreto. Coloca em nós a alegria silenciosa de fazer o bem sem que ninguém saiba, porque tu vês. E quando formos tentados a medir valor por produtividade, lembra-nos de que o reino é semente. Parte se perde, parte germina, e nenhuma passou despercebida ao teu olhar. Pedimos cobertura para o que exigirá coragem além do comum. Há decisões que pesam, assinaturas que comprometem,
respostas que custam. Dá-nos a postura de quem pergunta: isso te agrada? Se sim, fortalece. Se não, interrompe com misericórdia. Tua vontade não é labirinto, é estrada estreita com placas nítidas para quem anda devagar o suficiente. Que nosso passo não se apresse para fugir do desconforto, nem se arraste por medo do desconhecido. Segure-nos pela mão e, se necessário, empurre-nos um pouco, com a doçura de quem sabe o que está depois da curva. Intercedemos pelos que amamos e não estão conosco agora. Lembramos pelo nome aquele que saiu cedo para um plantão, aquela que está em prova decisiva, o adolescente que encara um jogo importante, a avó que aguarda consulta, o amigo que faz entrevista, a vizinha que cuida de um recém-nascido, o trabalhador que pega ônibus lotado. Se abrigo, guia, força e sorriso. Acompanha os passos, dá pequenos sinais de que teu cuidado chegou antes. E quando não pudermos ajudar com presença, que nossa oração abra estradas para teus anjos servirem onde nossos braços não alcançam. Voltamos a pedir que a nossa casa permaneça sob tuas asas. Purifica o ambiente das palavras que já soltamos sem pensar. Ajusta a memória do lugar para que perfume de gratidão ocupe o que outrora cheirou a rancor. Se houve olhares que feriram, troca por olhares que acolhem. Se houve portas batidas, substitui por portas que se abrem com convite. Abençoa a mesa, mesmo quando simples. O alimento que chega é mais do que sabor, é prova de um cuidado que não falha. Que a pia, a cama, o sofá e a varanda sejam cenários de comunhão e não de afastamentos silenciosos. Que a tua palavra tenha livre trânsito entre os cômodos e que o nome de Jesus seja a senha de proteção sobre tudo o que acontece aqui. Abre caminho de reconciliação em histórias emperradas. Há conversas que foram adiadas tantas vezes e por isso ficaram mais pesadas. Doma o orgulho, desarma as defesas, injeta coragem para dizer perdoa-me, coragem para responder eu te perdoo. Coragem para construir passo a passo o que o tempo rachou. Lembra-nos de que não estamos tentando reescrever um passado perfeito, mas inaugurando um presente honesto. O perdão não apaga a memória, ele restaura sentido, e onde houver lembrança ainda dolorida, coloca a tua mão entre nós e a dor, como quem filtra o impacto. Abençoa a criatividade necessária para enfrentar o cotidiano. Dá ideias simples que resolvem problemas grandes, um e-mail diferente, um roteiro mais claro, um lembrete na hora certa, um reenquadramento que transforma a tarefa em propósito. Inflama-nos com curiosidade boa, a que aprende com o erro e volta melhor. Livra-nos do perfeccionismo que nos paralisa e da negligência que nos entristece depois. Queremos oferecer o nosso melhor, sem nos tornarmos escravos dele. Protege também os limites do corpo, esse templo onde teu espírito escolheu habitar. Que bebamos água com consciência, que nos alonguemos entre uma tarefa e outra, que a respiração nos relembre que estás perto. Se algum sinal estranho aparecer, não deixe que a negação nos segue. Conduz para o cuidado certo. E, se a cabeça pesar como chumbo às 3 da tarde, que um breve descanso valha mais que insistência teimosa. Ensina-nos a cuidar daquilo que nos carrega, para podermos carregar outros quando for a nossa vez de ajudar. Traz à luz qualquer brecha que desconhecemos. Talvez um contrato que assinamos sem ler direito, uma parceria que entrou pela vaidade, uma prática repetida por tradição, mas que fere a tua verdade. Não nos exponhas para a vergonha, revela para a cura e dá-nos humildade para ajustar, mesmo que doa agora, para libertar depois. Santidade não é dureza, é segurança. A tua vontade é casa com janelas abertas e fechaduras firmes. Queremos morar aí. Faz-nos gente de bênção onde passarmos. Que a moça do caixa se sinta tratada com dignidade, que o entregador encontre um obrigado que humaniza, que o funcionário do prédio receba um cumprimento pelo nome, que o colega mais invisível ganhe um elogio sincero.
não é performance, é a tua vida escorrendo pelos poros do nosso caráter. Dá-nos sensibilidade para perceber quem está à beira do limite e oferecer um copo d'água, um minuto, um ombro, que não adiem o choro por falta de quem segure a lágrima. E quando nós é que estivermos por um fio, envia alguém com um lenço e uma palavra tua. Pedimos justiça para causas travadas. Onde documentos se perdem quando convém, encontra-os. Onde processos dormem quando interessam, acorda-os. Onde decisões parecem já compradas, desnuda e protege-nos, Senhor, para que nossa sede de justiça não se torne vingança tão disfarçada quanto a injustiça que combatemos. Dá-nos o espírito dos que constroem pontes, denunciam sem destruir pessoas, corrigem sem gozar do erro alheio. Ensina-nos a orar pelos que nos fazem mal, sem romantizar abusos, a dizer basta, sem perder a humanidade. Relembramos tuas promessas ao repetir com fé cada linha do salmo que inaugurou o nosso dia. Habitaremos no teu esconderijo, por isso não daremos endereço ao pânico. Descansaremos à tua sombra, por isso não viveremos perseguindo abrigo em sombras que enganam. Tu és nosso refúgio e fortaleza, por isso não faremos dos recursos nosso Deus, nem dos medos nosso conselheiro. Teus anjos recebem ordem a nosso respeito, por isso não caminharemos sozinhos, mesmo que os corredores pareçam vazios. Tu nos sustentarás pelas mãos, por isso o tropeço não se tornará tombo e o tombo não se fará destino. Poremos os pés sobre aquilo que nos ameaçava, por isso o que hoje late e assusta será, amanhã, memória de livramento. Tu nos responderás quando clamarmos. Por isso, não gastaremos a voz em murmuração. Tu nos mostrarás a salvação. Por isso, não colocaremos nossa esperança em atalhos. Sela, Senhor, as fronteiras do nosso coração para que nenhuma seta aleatória nos faça esquecer quem somos em Ti. Se comentários vierem como flechas, que encontrem escudo na Tua verdade. Se elogios vierem como armadilhas, que fiquem nas bordas e não entrem para inflar. Se convites vierem como atalhos, que percam o brilho diante daquela estrada estreita que já escolhemos. E quando a noite se aproximar, prepara-nos para deitar com os ombros soltos e a consciência leve, como de quem caminhou acompanhado. Antes que as horas corram mais, agradecemos pelos sinais que já vimos. A mensagem respondida depois de meses, o bom dia de quem nunca cumprimenta, a ideia que surgiu no banho e resolveu um problema antigo, o susto que quase foi e não foi, a paciência que apareceu na fila, a risada que brotou no meio do trânsito, o abraço de reconciliação que não estava no roteiro. O teu cuidado é especializado em detalhes, que a nossa gratidão também seja. E se em algum momento o medo tentar voltar com novos argumentos, responderemos com velhas verdades que nunca envelhecem. Tu és por nós, não contra nós. Tua misericórdia se renova, não esgota. Tua graça nos educa, não nos humilha. Tua bondade nos persegue, não nos abandona. Lembra-nos de acender pequenas lâmpadas quando a luz geral parecer falhar. Um salmo sussurrado, um Pai Nosso devagar, um Jesus, tem misericórdia de mim, que serve tanto ao mendigo quanto ao rei. Uma mesa posta com simplicidade que reencena a provisão. Uma pausa de 10 minutos que salva uma tarde inteira. Derrama agora sobre cada cômodo desta casa e sobre cada espaço que ocuparemos a paz que prometeste, que ela seja como tinta fresca sobre paredes cansadas, como perfume limpo em quarto fechado, como brisa que encontra cortina e dança, que apague vestígios de brigas, que queime os contratos invisíveis com a angústia, que desligue o alarme falso da alma. Que essa paz vá conosco pelos corredores do trabalho, pela sala de aula, pela cozinha, pela agência, pela obra, pela rua, pela fila, pela consulta. Que as pessoas percebam sem saber nomear. Há um refúgio andando ali. E se hoje houver noite de oração em família, dá-nos vontade de juntar mãos.
Se houver apenas silêncio partilhado, que ele seja oração sem palavras. Se houver cansaço grande, que haja descanso que se confunde com adoração. O corpo deita, o espírito te contempla. Amanhã, quando outro amanhecer nascer, queremos voltar ao esconderijo, repetir o salmo, reabrir as janelas da fé e respirar de novo o ar da tua presença. Porque descobrimos que a vida foi feita para ser vivida assim. Um recomeço sob asas, um dia de cada vez com teu nome na boca, a esperança na mochila e o coração sem grades. Obrigado, Pai, por ouvires sem pressa, guiares sem gritar, curares sem alarde, salvares com amor que não negocia nosso valor. Deixamos tudo contigo, os planos, os medos, as listas, os sonhos, as contas, as dores, as alegrias, que cada passo de hoje confirme o que confessamos ao nascer do dia. Quem habita no teu esconderijo encontra descanso real, e quem confia no teu nome caminha protegido. Sê tua muralha ao redor, a luz por dentro, a mão por baixo e a voz por cima. Que a paz divina recebida ao amanhecer permaneça como marca registrada deste lar e desta história. Em nome de Jesus. Amém.